No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre transição planetária, meditação, mente aquariana, física quântica e cura. Eu sou Cláudia Rato e estou aqui a serviço da evolução da consciência humana. Tudo que eu trago aqui é um conjunto de pesquisas realizadas, de toda uma carreira como professora lidando com jovens e adolescentes que me ensinaram muito, com toda uma carreira clínica de psicóloga, uma estudiosa do esoterismo, que desenvolveu uma leitura do tarô para o autoconhecimento e que criou o protocolo da meditação laica educacional para inserir a meditação na forma laica e pedagógica dentro das escolas. Obrigada por estar aqui e eu vou curtir muito se você curtir essa conversa e deixar nos comentários o que você acha do que eu falei. Bom, eu vou começar dizendo que, da minha percepção, do meu ponto de vista, todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, discursadas, cientificamente colocadas para nós, e de nada disso adiantou para que a gente chegasse em 2021 numa sociedade vivendo de forma fraterna, harmoniosa e próspera. Então eu tenho certeza que está na hora de darmos uma chance ao silêncio. Mas não é um silêncio de ficar calado e olhando as coisas à nossa volta, mas é aquele silêncio que mede as nossas ações. É aquele silêncio que desenvolve um olhar observador para que você possa se auto-observar e observar tudo o que está à sua volta. Isso é a meditação que pode trazer para a gente. Mas também não é a meditação do ponto de vista transcendental, budista, científico. É a meditação que desenvolve, do meu ponto de vista, uma habilidade humana que nós já possuímos. Porque qualquer meditação, a meditação transcendental, a budista, a religiosa, a oração, a vipassana, qualquer prática meditativa precisa do desenvolvimento de uma condição cerebral cognitiva, que é o foco da atenção. E olha que interessante que nesse momento desafiador, onde nós estamos sendo confrontados com a escolha de uma trilha evolutiva ou involutiva, o que está em xeque por um hábito natural e por um desenvolvimento natural da tecnologia nas nossas vidas é a falta do foco da atenção. O desenvolvimento do foco da atenção é algo que qualquer pessoa que pensa pode fazer. E é a base da prática meditativa. E a prática meditativa é diferente de um simples desenvolvimento do foco da atenção e é diferente de uma prática meditativa conectada com filosofias de vida ou religião. Por quê? Porque ela desenvolve um olhar observador. Esse olhar observador é o olhar da consciência. O olhar da consciência desenvolve o que eu chamo de um relacionamento vertical, um relacionamento da sua consciência, o grilinho falante, com o seu ego, a sua personalidade. E esse desenvolvimento desse olhar é capaz de nos habilitar a uma postura ética. Por quê? Porque ao ter consciência de si, no contexto em que você está vivendo, tendo também a experiência das relações horizontais, você pode, a cada escolha, a cada atitude, a cada gesto, perceber o quanto o seu gesto pode reverberar em tudo à sua volta, que também é parte de você.
Então, a meditação, ela é através do foco da atenção e do desenvolvimento desse olhar observador, a via que eu conheço, que é mais barata, porque depende apenas de um treino seu, que não depende de nenhum artifício, nenhum objeto exterior, para que você entre na mente aquariana. Essa mente que está sendo exigida de nós. O que é a mente aquariana? A mente aquariana, a gente pode até trazer por inspiração o significado do signo de Aquário. A mente aquariana é aquela que leva em conta o coletivo. Né? O signo de Aquário está ligado às organizações sociais, às ONGs, aos clubes, às sociedades, porque a visão aquariana, ela enxerga o coletivo. Na minha percepção, e por isso que eu trabalho com a meditação laica, porque tudo isso pode ser desenvolvido, e, ao meu ver, essa é a escolha que nós temos no caminho evolutivo, sem que haja necessidade de uma conexão com uma religião, com uma crença, um credo ou uma filosofia de vida, mas simplesmente desenvolvendo o seu organismo humano, desenvolvendo a sua mente humana, entrando num humano evoluído. Não confronta e não exclui nenhuma prática religiosa, filosofia de vida, não são conflitantes. A ideia de sempre ouvir alguma coisa e ter que excluir outra já é parte do funcionamento desta mente que ainda não alcançou a quinta dimensão, ainda funciona na terceira. E colocar a nossa mente agora funcionando na quinta dimensão depende só de nós mesmos e de um exercício que pode ser desenvolvido de forma a exigir um esforço, é claro, mas não tão complicado assim. Quer ver? Eu vou te trazer uma analogia que eu acho que você vai entender direitinho o tipo de esforço que exige de nós entrarmos, passarmos a nossa mente ao funcionamento na quinta dimensão da consciência. Há uns 50 anos atrás, talvez um pouquinho mais, não, uns 50 anos atrás, a grande doença da humanidade, pelo menos da humanidade que se comunicava, era os infartos, né? Nós estávamos vivendo o boom da Revolução Industrial, as empresas surgindo, né? O bacana era você ter uma empresa forte de milhares de funcionários, o bacana era você ter uma carreira inteira numa empresa só. E o que acontecia com essas empresas? Elas tinham nas suas direções executivas, né, os cérebros pensantes do negócio da empresa, a mente empresarial, na figura dos executivos, que trabalhavam muito. Imagina você trabalhar muito em contas e cálculos e prospecções e planilhas ainda sem os softwares que a gente tem hoje, sem os computadores que a gente tem hoje na palma da mão, né? Exigia muito desses executivos. E o que acontecia? Eles trabalhavam muito e chegavam aos 40 anos de idade, geralmente barrigudos e com as suas pastinhas 007, enriquecidos, porém viviam sofrendo infartos e muitas vezes infartos fatais. Sério, era status, era uma figura de status, um homem de 40 anos, fora do peso, com a sua malinha 007. Você olhava para ele e você via ali a figura do homem que alcançou o sucesso. Incrível, né? Mas era. E aí o que acontece? As empresas não queriam perder seus executivos no auge da sua produtividade, da gerência deles, da direção deles. E aí começa-se a indústria farmacêutica a pesquisar remédios e tratamentos e estêncios para evitar a morte com o infarto. E o que a ciência descobre? Que o exercício físico era o necessário para prevenir o infarto em idade
tão nova ainda, 40 anos. Quando eu me formei em educação física, que a minha primeira formação é educação física, as academias eram só academias de balé para as crianças e ginástica para as mamães que iam levar seus filhos no balé e suas filhas no balé. Com esse resultado da pesquisa, as academias começaram a surgir. E você sabe que logo que as academias surgiram, a gente pagava pela aula. Você se inscrevia para fazer a aula de ginástica segunda, quarta e sexta, de 7 às 8 da noite ou de 7 às 8 da manhã. E aí o que acontece? Na criação de um novo hábito é um processo. Eu falo aqui nesse vídeo aqui sobre o processo da criação de um novo hábito. E aí você começa, termina, vai, volta, começa, faz um super esforço de ir na academia segunda, quarta e sexta e não vê resultado e falta pra caramba. E aí as academias não conseguiam o engajamento necessário para que a pessoa sustentasse aquela academia e também sustentasse a melhora da sua forma física. E foi daí que a coisa evoluiu para o surgimento das academias que traziam você para ser sócio delas, na medida em que você também dispunha do horário que você quisesse, para ir a hora que você quisesse para fazer o seu exercício físico. E assim, nós chegamos aos dias de hoje. Hoje, em cada bairro, tem pelo menos uma academia. Uma farmácia, uma academia e uma igreja. Pelo menos uma em cada bairro a gente vê, não é? Então, isso foi o resultado da doença, que veio a pesquisa e que veio a prevenção. Qual é a doença do momento hoje na nossa sociedade? Se não é a depressão e a ansiedade. E o que é que a indústria farmacêutica vem pesquisando? Os Rivotril, os Zetrons, os Prozacs, todos os remédios aí contra ansiedade e depressão. E o que é que a ciência começa a trazer para nós? Prevenção da depressão e da ansiedade, a prática da meditação. Então chegamos aqui num processo evolutivo, natural. Para desenvolver a prática da meditação, é preciso o mesmo esforço que lá atrás nós fizemos para desenvolver o hábito do exercício físico. Então, é por aí. Só que o resultado do exercício físico é um corpo mais saudável e a longevidade, né? Que o nosso governo aí com seus apuros acusando a aposentadoria como a necessidade de se aumentar a idade, enfim. Porque o ser humano hoje vive muito mais do que vivia há 50 anos atrás. Exercício físico, a alimentação também vem no bojo de uma consciência maior da saúde do corpo físico, fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida. E o desenvolvimento da meditação vai trazer para a gente a consciência aquariana, que é a consciência do todo, do coletivo, do social, que, a meu ver, é a expressão laica da espiritualidade. Uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual laico, independente de crença, filosofia e religião, e isso não exclui a crença, filosofia e a religião, tem consciência do coletivo, tem consciência do social. Sabe que se nós vivemos numa cidade violenta, se nós temos pivetes, é porque a nossa sociedade abandonou aquela criança e aquele jovem à sua própria sorte. E quem há de atirar a primeira pedra, que se passar fome, ou se ver os seus filhos com fome, não vai usar de qualquer artifício
para levar comida para os seus filhos. Ok, a coisa não é tão romântica assim, mas se a gente for buscar, né, que é o berço, né, de determinados comportamentos e de determinados conflitos sociais, a gente vai chegar num lugar que é mais simples do que essa complexidade toda que a gente vê quando fica olhando pelas pontas e não vai para a essência da questão, certo? Então a mente aquariana ela é necessária para isso, né? E o que ela está sendo colocada à prova neste exato momento com essa pandemia. A pandemia, para ela não obter o sucesso, né, que é sair matando todo mundo, ela precisa que uma pessoa que não necessariamente sinta o risco pessoal da morte em si, se comporte para defender o risco da morte da sociedade à sua volta. Gente, isso é muito espiritual. E isso é muito aquariano. Então, a meu ver, a gente vive este momento uma oportunidade evolutiva sem par para entrarmos, colocarmos a nossa mente na quinta dimensão da consciência coletiva. E ela só é possível através do desenvolvimento desse olhar observador. Para um olhar que está achatado na terceira dimensão e a mente na segunda, né, que só vê as relações horizontais, que só pensa na causa e efeito, né, na lógica conceitual, na leitura dos fatos e da sua realidade, é impossível entender que aquilo que eu faço, que eu decido para a minha vida, no uso da minha liberdade pessoal, tem que passar por alguma restrição em prol de um coletivo que eu nem conheço, que eu não tenho nada a ver com isso. É muito difícil. Eu diria que é praticamente impossível. Do mesmo jeito que é muito difícil e praticamente impossível você entender, você e eu entendemos, eu já começo a sentir isso de uma forma muito forte. Mas é também muito difícil a gente entender que a nossa cura pessoal está intrinsecamente ligada à cura do planeta. Percebe como é importante a gente ter esse olhar observador, a gente expandir a nossa consciência à quinta dimensão, porque o planeta está doente. E quem adoeceu o planeta é quem pode curar o planeta. Obrigada por ter vindo até aqui. Se você curtiu, se inscreve, que eu quero continuar conversando com você sobre isso. E esse canal está a serviço da meditação laica para a construção de uma cidadania planetária e a cura da Terra. Gratidão.